fundamentais que existem na igreja. Nós temos que cuidar das nossas famílias, nós temos que cuidar, né, dos nossos queridos, porque da família que se torna a igreja, né? Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu faço aqui dentro da igreja, que eu aprendi no lar, não é isso? E é isso que nós vamos falar um pouco hoje, né, na nossa mensagem. Bem, o tema que eu escolhi, como fala de família, eu lembro de um sermão que uma palestrante, a mulher do pastor Jeú, ela estava ministrando, e foi a última palestra que ela fez lá no nosso curso de noivos, né? Quando nós estávamos fazendo o curso de noivos, ela pregou sobre essa mensagem, e foi a última mensagem justamente para frisar no nosso coração, frisar na nossa mente a respeito da família, os muros da família. O que é isso, né? Vamos lá. Bem, a gente vê aqui, né, que tem vários muros aí, né? Tem muro de cerca, temos aí um cercadinho aí com cerca elétrica, não é isso? Tem uns muros bonitos ali. Acho que cada casa aqui tem um muro, não tem? Tem ou não tem, irmão? E quando a gente vai casar, a primeira coisa que a gente se preocupa, né, é em cercar a nossa casa. A gente precisa de colocar um muro na nossa casa. É ou não é? Né? Quando nós estamos para poder arrumar uma casa, a gente se preocupa muito com isso. Por quê? O que é que o muro serve? Eu quero a participação dos irmãos. Para que o muro serve na nossa casa? Proteção. O que mais? Privacidade. Né? O que mais? Delimitar o local, né? Às vezes quando você vai num lote vago e já tiver um muro, você fala, olha, ali tem um dono, né? É um significado também de pertencimento, não é isso? Então o muro, ele serve para isso, né? Os muros, eles servem para proteger, né? Para dar privacidade, ele serve para poder cercar ali o lar, né? Que é onde que a família, o casal, né, vai determinar estar ali. Então o muro, de fato, é muito importante para o nosso lar. E quando isso acontece aí, irmãos, como que fica o nosso coração, né? Você recebe aí uma notícia no seu telefone e fala assim, nossa, fulano, seu muro, nossa, teve um acidente, o carro bateu no seu muro abriu um buraco enorme, você vai deixar para depois, para você resolver? Não, a gente não resolve depois, a gente resolve o quê? Urgente, né? Quando há algum problema no muro, o que acontece? A gente já tem que já fazer os nossos esforços ali urgente, por quê? Porque o muro não pode ficar assim, não é isso? Por quê? Se ficar dessa forma, fica propício a ladrões entrarem, fica propício, né, as pessoas verem ali a casa, né, perde-se a privacidade, perde-se ali o pertencimento, tudo isso. Então, quando acontecem esses rompimentos no muro, né, infelizmente, a casa fica o quê? Vulnerável. Então, assim, o muro realmente é muito importante. E às vezes tem lugares que o muro é tão essencial porque às vezes é muito violento. Tem lugares que é muito violento, tem lugares que é difícil mesmo. Até com muro, com cerco, com tudo é difícil, né? Nós estamos vivendo aí nos últimos dias e a violência e o mal só é o quê? Aumentar. Então, quando a gente coloca, tem gente que coloca um muro de não sei quantos metros, né? 3, 4 metros, para justamente trazer o quê? A proteção, a segurança. Quem conhece essa muralha aí? Muito conhecida, né? A muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Contém 21.196 quilômetros de comprimento. É muita coisa, né, irmão? Tem a altura de 8 metros e mede 4 metros de largura. Pensa aí, essa muralha. A muralha foi erguida por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, em razão da grande incidência de invasões dos povos do norte, vindos da Mongólia e da Manchúria. Essa construção tinha uma função estratégica militar de defesa. Então esse imperador foi muito esperto, né? Por conta das invasões que estavam acontecendo na China, ele então propôs fazer uma muralha enorme, né? Que se tornou aí uma das 7 maravilhas do mundo. Então você vê que ela também servia como proteção à nação, mas também como defesa, né? Para ataques. Eles faziam ali estratégias de batalha
Então a muralha da China, ela se tornou, né, famosa por conta disso. E esse imperador, né, com essa grande ideia, trouxe, né, para a sua nação esta muralha. Mas, Douglas, o que isso tem a ver com a nossa família? O que esse muro, né, essa proteção, o que isso tem a ver com o meu lar, com a minha casa, com a educação dos meus filhos? Nós estamos falando hoje de família. Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá em livro de Jó. Jó é muito conhecido, né? Muitas lições a gente pode tirar da vida de Jó. Mas eu queria que vocês abrissem aí a palavra de Deus no capítulo 1 do livro de Jó. Nós vamos meditar um pouquinho a respeito aí sobre o início, né? Antes das provações de Jó, antes das coisas, né, ruins acontecerem com Jó, nós vamos meditar um pouco nas circunstâncias boas da vida de Jó. Vamos lá. Amém? Amém. Vamos lá então, né? A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Bem, aqui está falando, né? Jó era muito rico, né, irmãos? Aqui está falando das posses de Jó, né? Primeiramente falou sobre o seu caráter, né? Então ele se destacava na terra de Uz. Pensa a família de Jó, né? Na cidade ali de Uz, Jó se destacava em tudo. Jó era temente a Deus, ele se desviava do mal, né? E aqui está falando que ele tinha essas posses todas, né? Ele era muito rico. Olha só o que ele fala no verso 4, que eu acho muito interessante da família, olha só. Seus filhos, verso 4, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Alguém já meditou nesse verso? A família de Jó era tão unida que eles faziam isso. As filhas e os filhos de Jó, eles faziam banquetes. É como se fosse assim, cada final de semana a gente fosse na casa de um filho. E ali todos ali banqueteavam, né? Faziam ali as suas receitas novas. Olha, eu fiz essa receita, a próxima vez agora é na casa de fulano, na casa de ciclano, né? Então, olha como que era lindo, né? Essa harmonia da família de Jó. Né? Os filhos mesmo, eles chegavam entre si e faziam esses banquetes, festejavam, né? Olha só, aqui fala, né, que iam nas casas uns dos outros. Então, assim, irmãos, é muito difícil hoje a família visitar uma outra, né? A correria é tão grande. E os filhos e as filhas de Jó visitavam as casas uns dos outros para fazer esses banquetes. Então, assim, irmãos, eu fico imaginando que lá na terra de Uz, Jó tinha esse destaque, né? Tinha essa família maravilhosa. As pessoas viam seus filhos, as pessoas viam, né, ao redor ali os seus servos também, né? Eu fico pensando na alegria dos servos de Jó por servir a Jó, porque Jó era uma pessoa que em tudo prosperava. Os seus servos eram alegres, né, em estar com Jó. Então era uma família diferenciada, era uma família diferente. E será nós? Será que nós também estamos fazendo destaque aonde nós estamos? Será que a nossa família também tem esse destaque como Jó também teve na terra de Uz? Qual que será o segredo de Jó? Qual foi o segredo de Jó? Às vezes a gente fica pensando assim, olha, a minha família, nossa, a gente vê às vezes uma família, né, na igreja, com os filhos e tudo, aí a gente pensa assim, nossa, poxa vida, por que meus filhos não são obedientes como os do outro? Ah, por que a minha esposa, meu esposo não é assim como o esposo e a esposa do outro, né? A gente fica pensando assim, gente, mas por que certas coisas acontecem? Parece que a vida da família de fulano não tem problemas, parece que não acontece nada e a minha só tem provação e provação, provação. O que será que está acontecendo com a minha família? Será que minha família... Ou então, irmãos, as coisas estão tão ruins para todo mundo que todo mundo fica assim,
acostumado. Acostumado mesmo. Sabia? Às vezes vem tristeza, vem coisa na nossa família, e às vezes a gente fica assim, mas está acontecendo com todo mundo. A minha também está a mesma coisa, então assim, tá normal, não é diferente não, isso aí está normal. Eu não preciso me preocupar com essa questão da minha família, porque todas as famílias estão assim. Irmãos, qual será o segredo de Jó? Eu fico imaginando o seguinte, que se todas as pessoas, se mais famílias, porque nós vamos ver agora, nos versos a seguir, o segredo de Jó. Mas eu fico pensando assim, olha, se todas as famílias da terra de Uz, elas soubessem do segredo que Jó tinha, eu imagino que não era só a família de Jó que ia se destacar na terra de Uz. Muitas outras famílias iriam ter o exemplo e também seguiriam o mesmo método que Jó seguiu. Vamos ver qual que é o segredo de Jó? Vamos lá no verso 5. Lá fala o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e o que, irmãos? Os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó uma vez por ano. Está falando aí? Quantas vezes que Jó fazia isso? Continuamente. Irmãos, olha só que o segredo de Jó. Enquanto todos estavam ali festejando, alegrando, os vizinhos vendo, né? A família tão gloriosa, a família assim que resplandecia Deus, seus filhos, seus servos, as coisas que Jó tinha, tudo falava de Deus, tudo resplandecia a Deus. A família de Jó era um exemplo, Jó em si era um exemplo, mas ele tinha um segredo. Ele ia nas madrugadas e o que? Santificava seus filhos. E ali eles entregavam. E qual que era a preocupação de Jó? Por mais que seus filhos fossem os melhores filhos da terra de Uz, qual que era a preocupação de Jó? Senhor, se tiver algum pecado oculto dos meus filhos, por favor, perdoe cada um deles. Eu os entrego aqui no altar. Jó entregava a vida de seus filhos nas mãos do Senhor, mesmo ele não sabendo se a vida de fato deles estava certa ou errada diante de Deus. E às vezes a gente acha assim como família: meus filhos estão indo para a igreja, meus filhos gostam das coisas da igreja, eu não tenho que me preocupar. Jó era assim, irmão? Não. Mesmo os filhos dele, alegres, felizes, uns unidos uns com os outros, Jó estava ali pelas madrugadas, continuamente orando e falando ao Senhor: Senhor, perdoa eles se eles tiverem um pecado, santifica eles, Senhor. Esse era o segredo de Jó. Jó ajoelhava. O poder da oração era que cercava, era que protegia seus filhos. Quando nós colocamos essa ferramenta, irmãos, em nossa família, nós estamos protegidos de tudo desse mundo. Amém? Quando nós oramos, quando nós ajoelhamos diante de Deus e colocamos a vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo, do nosso avô, do nosso tio nas mãos do Senhor, quem ora, as coisas acontecem. Quem ora, irmãos, tudo acontece. Quando nós estamos acostumados com coisas que estão vindo na nossa vida e nós não estamos sabendo resolver, está na hora de quê? De nós ajoelharmos e orarmos perante o Senhor, porque a oração é a chave. A oração, irmãos, é que está faltando na família. Sem oração, irmãos, não adianta você pode colocar o muro que for, você pode colocar a proteção que for, você pode colocar os seus filhos na melhor escola, você pode colocar na melhor academia, não sei, a melhor curso, a melhor faculdade. Vocês podem investir o dinheiro de vocês em tudo na família de vocês, mas se não tiver oração, irmãos, de nada vai valer. A oração é tudo para a nossa família.
para nós. É a ferramenta que Jó utilizava. Jó se destacava porque ele usava essa ferramenta. E como cada um de nós também conhecemos, nós temos que praticar. Nós temos que praticar. Antes de nós construirmos os nossos muros, as nossas paredes da nosso lar, da nossa casa, devemos construir os nossos muros de joelho no chão. Precisamos construir, irmãos, o nosso alicerce de joelhos no chão, orando, clamando ao Senhor. Sabe, irmãos, há muitos problemas que acontecem na vida dos irmãos. Muitas coisas acontecem, a gente não sabe por quê, mas pelo fato da falta de oração, o nosso muro começa a ficar igual aquele muro que quebrou ali. Ele começa a ficar com brechas, começa a ficar com algumas rupturas. E a gente sabe que o inimigo está o quê? Ao derredor. Ele está ali ao ponto que a qualquer oportunidade ele quer entrar, irmãos. Ele quer entrar. Mas se nós estivermos com esse muro, isso nunca vai acontecer, irmãos. Amém? Porque Jó fazia isso continuamente, era todos os dias, era sempre. Ele tinha uma rotina ali, ele tinha vamos dizer assim, um costume de entregar a vida dos seus filhos, da sua família, dos seus servos. Eu fico imaginando Jó como sacerdote. Agora eu quero chamar a atenção aqui dos homens de Deus, da família de Deus. Fomos chamados para ser sacerdotes do lar. Fomos chamados para entregar a vida da nossa esposa, dos nossos filhos no altar do Senhor. Como está sendo a nossa atitude, nós como homens, de entregar a nossa família nas mãos do Senhor? Como nós estamos entregando? Estamos orando sem cessar pela vida dos nossos filhos, pela vida da nossa esposa? Agora eu falo para as mulheres do Senhor, as mulheres que estão aí no lar. Mulheres, vocês podem fazer todas as atividades que podem acontecer, porque a gente sabe que mulher, né, faz muitas coisas aí. Deus deu esse dom para as mulheres de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas será que nessa agenda de vocês estão colocando oração pelos seus esposos, pelos seus filhos? Será que vocês não estão esquecendo dessa ferramenta que é fundamental, que é a oração pela família? Será que nós estamos resolvendo os nossos problemas conjugais com oração? Será que nós estamos resolvendo os nossos problemas com os nossos filhos? As indisciplinas, as coisas que acontecem com os nossos filhos, através da oração? Recorremos a tudo nesse mundo. Já perceberam, irmãos? O filho adoece, às vezes acontecem coisas no meio de nós, e a gente recorre a tudo, a médico, a cirurgião, a todos os recursos, mas esquecemos do fundamental, esquecemos do principal, que é entregar a vida a Jesus. Meu filho está doente, Senhor, eu não sei o que fazer, vou fazer a minha parte de levar para o médico, se caso tiver um tratamento, mas Senhor, cura meu filho, eu confio na tua medicina. Como nós estamos confiando, irmãos, a nossa família, como nós estamos entregando a nossa família ao Senhor? Os meninos também, viu, crianças? Nós, como filhos, nós temos que também orar pelos nossos pais, sabiam disso? Os nossos pais têm muita provação. E também a gente sabe que os pequenos também têm provações, têm dificuldades também. Às vezes na escola, não é isso? Às vezes a gente tem dificuldade, né? É ou não é? A gente tem dificuldade, às vezes, em algumas coisinhas aí, de obedecer a mãe e o pai. Como nós estamos fazendo para mudar isso? Né? Às vezes a casa está triste, está vendo o papai e a mamãe, às vezes está brigado. Os filhos também, vocês aqui, os pequeninos, têm muita. A oração de vocês tem muito poder. A oração de vocês vale muito mais. Então, a oração ela deve ser a prática das nossas famílias. Olha para vocês verem o que Ellen White fala a respeito sobre esse assunto. Os primeiros pensamentos do cristão pela manhã devem ser para Deus. Os trabalhos seculares e os interesses próprios devem vir em segundo lugar. Os filhos devem
ser ensinados a respeitar e reverenciar a hora de oração. Olha só, às vezes a gente negligencia isso, né? Ah, não, meu filho está muito novinho, ele não sabe dessas coisas. Temos que aprender, temos que ensinar. Primeiro nós temos que aprender, né? A ter reverência nas orações, porque às vezes nós mesmos não temos reverência. E os filhos imitam muito os pais. E aqui fala, né? É dever dos pais cristãos. Agora abre seu ouvido. De manhã e à tarde, pela fervorosa oração e fé perseverante, o quê? Porem um muro em torno de seus filhos. Ellen White falou isso, irmãos. Como que eu coloco o muro nos meus filhos? Pela fervorosa oração e fé perseverante. Quando eu oro, quando eu falo com o Senhor Jesus, quando eu entrego a vida da minha família a Jesus, Ele cerca os meus filhos, cerca a minha família com um muro. Amém? Amém. Cumpre-lhes, instruí-los pacientemente, bondosa e infatigavelmente ensinar-lhes a viver de maneira a agradar a Deus. Temos que ensinar a nossa família, irmãos, assim como Jó fazia, né? Ensinar a nossa família a agradar a Deus. Como que nós agradamos ao Senhor? Através da nossa adoração, através da nossa reverência, através do nosso viver, da nossa vida. Porque não adianta ser cristão somente aqui. Aqui é muito fácil. Aqui é só a gente participar um pouquinho, fazer umas orações. Mas na verdade o que acontece mesmo, o campo de batalha é no lar. O inimigo sabe que se ele detonar as famílias hoje, ele acaba com as igrejas. Os maiores problemas que acontecem nas comissões da igreja é por conta de coisas familiares. Grande parte das coisas, os problemas que a igreja, a liderança da igreja lida, são com problemas familiares. É muito sério, irmãos, é muito sério. Por isso nós temos que levar a nossa família aos pés do Senhor Jesus, de joelhos no chão. Olha só a experiência que Ellen White teve. Eu achei isso muito interessante, a respeito da opinião dela, a respeito da tragédia de um lar sem oração. Olha o que ela diz. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Olha o que ela diz. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer, não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem a sua necessidade e sua triste negligência. E eu ali não permaneceria. Olha o que Ellen White disse a respeito dos lares sem oração. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor de Deus. Irmãos, Ellen White disse que não ficaria na casa um dia sequer, numa casa sem oração. Quem aqui já teve a experiência de entrar em algum lugar e sentir algum peso tão grande que você saiu de lá e falou assim, nossa, eu não quero, nossa, eu fui naquele lugar, mas assim, que coisa pesada, que coisa mais assim, triste, eu fui num lugar triste. Quem já sentiu isso? Eu também já senti isso. Irmãos, agora imagina um lar sem oração, um lar onde está com os muros todos quebrados, todos destruídos, um lar onde o inimigo pode entrar e sair quando quiser. Será que o nosso lar está sendo assim? Será que o nosso lar está sendo a entrada e saída para o inimigo de Deus? Para atacar os nossos filhos, atacar as nossas esposas, os nossos maridos? Como que está? Em João 10:10 fala o seguinte: o ladrão vem senão para o quê? Roubar, a matar e a destruir. Quando nós colocamos o nosso muro derrubado, quando nós temos brechas, quando nós não deixamos o alerta do muro ali acionado, o ladrão ele vem
E quando ele vem senão para roubar, matar e destruir. Como está a nossa família hoje? O ladrão tem roubado a sua família, o ladrão tem matado a sua família, o ladrão tem destruído os seus sonhos familiares, os planos, os planejamentos que vocês como família fizeram, estão todos esmagados pelo ladrão. Como está a nossa família hoje? Como o muro da nossa família está? O muro impede com que o ladrão faça essas coisas. Mas no mesmo verso tem uma esperança. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém, irmãos? Amém. Jesus, quando está no lar, tudo vai bem. Quando Jesus está no lar, há vida. E quando tem vida em abundância. Quando o nosso lar tem Cristo, assim como o lar de Jó, que Jó clamava ao Senhor, santificando seus filhos, santificando toda a sua família. Ele estava fazendo o seguinte: olha, Jesus, o Senhor é o centro do meu lar, o Senhor é tudo na vida dos meus filhos, o Senhor é tudo. Eu quero que o Senhor esteja em tudo. Eu quero que o Senhor esteja, porque eu sei que o teu reino é vida, e é vida em abundância. Como estão as áreas da nossa vida? Porque a vida familiar ela é um universo de áreas, né? Área financeira, área do relacionamento, área da amizade, são várias áreas. As faculdades em si que a gente tem que fazer, realizar, as profissões, né? É uma vida completa. O lar ele traz muitas áreas, e quando nós não colocamos as nossas áreas em Deus, o ladrão vem e destrói. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida financeira, por exemplo. Senhor, o que está acontecendo? Por que não está rendendo? Por que não está acontecendo? Por que não está prosperando? Às vezes na vida familiar, Senhor, o que está acontecendo? Por que a minha vida, por que meu casamento não prospera? Nós não estamos entregando a nossa família nas mãos do Senhor. Porque quando o reino de Deus ele entra naquela área, é em abundância. Como está a sua vida hoje? Está em plena abundância? Está em alegria? Como é seu lar? As pessoas quando entram na sua casa, elas falam assim: nossa, que lugar gostoso! Nossa, mas que lugar agradável! Nossa, mas eu queria ficar mais. Eu queria ficar mais um pouquinho naquela casa. Aquela casa é tão confortável, a gente sente uma paz tão grande. Como está o nosso lar? Nosso lar tem sido um pedacinho do céu. Nosso lar tem sido exatamente aquilo como Ellen White disse, né? Os lares vão ser pedacinhos do céu. Os anjos do Senhor vão louvar ali também. Eles vão estar ali junto com a família. É desejo do Senhor Jesus que as famílias entreguem e que esteja ali a presença, o reino de Deus na família. Que esse final de semana da família nós possamos refletir sobre isso. Possamos refletir que é fundamental nós colocarmos os muros de proteção na nossa família. Você quer que a sua família esteja protegida do mal, de todas as coisas que acontecem nessa vida, sabe? Para que tudo na sua família, seja saúde, seja a educação dos seus filhos, seja o seu casamento, sabe? A harmonia do seu casamento, que seja em abundância, irmãos. Que seja um lar assim como Deus quer, um lar de felicidade, né? Que a história Felizes para Sempre seja uma realidade na vida do cristão, amém? Porque provações vêm, irmãos, a gente sabe, mas quando nós estamos com Cristo, nada pode nos abalar. Nós estamos seguros, nós sabemos de que Deus vai nos proteger e vai nos abençoar, porque nós já colocamos a nossa família nas mãos do Senhor. Amém. E eu quero finalizar com Isaías 58, verso 12. Lá fala, irmãos, esse vai servir para casa. Quem quiser ler o livro, quem quiser ler o capítulo 58 de Isaías, lá fala do verdadeiro jejum. E nós sabemos que a oração com jejum, ela é muito, muito eficaz. Eu falo isso por experiência própria. Barreiras e coisas que foram tiradas da minha vida, eu consegui com jejum e oração. E eu sei que quem jejum e ora aqui sabe do que eu estou falando.
Né? Porque há coisas que nem oração, irmão. Jesus mesmo falou sobre isso. Tem coisas que nem a oração, às vezes, é o suficiente. Mas oração e jejum, os dois. Isso é prática, irmãos. Isso aqui não, aqui a gente já sabe de qual, mas a prática que traz o efeito é a prática na sua família que vai trazer a diferença. A oração move tudo, irmãos. A oração move, a oração ela muda o destino. E aqui em Isaías 58, verso 12, tem uma promessa para aqueles que vão praticar essa ferramenta, que oram, que falam, que jejuam ao Senhor. Ele fala o seguinte: olha, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Amém? Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradias. Amém por isso, irmãos. Tem algumas traduções que falam reparadores de brechas. Irmãos, estamos aqui para nós reconstruirmos o nosso muro. Se o muro de vocês, se o muro da nossa família hoje estava cheio de buracos, estava cheio de brechas, Jesus está nos dando um convite hoje para as nossas famílias. Reconstrua, seja um reparador de brechas, repare, reconstrua as ruínas, não deixe mais os caminhos estarem destruídos. Está na hora de nós começarmos a usar a nossa ferramenta, que é a oração. Está na hora de nós realmente, irmãos, dobrarmos o nosso joelho, se humilhar diante do Senhor e falar com Ele: Senhor, eu por mim mesmo não consigo resolver o que está acontecendo na minha família. Eu mesmo não consigo resolver o que está acontecendo com os meus filhos. Eu já não tenho mais domínio, não tenho mais essa situação. O que eu faço, Senhor? Continue orando, continue jejuando, continue falando com o Senhor, porque isso você está reconstruindo os muros da sua família. Amém? Deus possa abençoar cada família aqui. O desejo do Senhor Jesus é que Ele esteja morando em nossas famílias. Ele está à porta e bate. Ele quer cear comigo, com você. Ele quer cear com a sua família. Ele quer estar presente. Ele não quer dormir mais no quarto de hóspedes. Ele quer ser participante. Ele quer ser da casa. Deixe Jesus ser da casa, porque Ele fará o melhor na vida das nossas famílias. Amém? Nós vamos cantar um hino.